Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Você sabia que era bem menor? E eu usei como base para fazer esse vídeo 3 livros, que é o livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec. Aqui tem 3 livros juntos, que é O Espiritismo em sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, e instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Então, usei este livro. Vou ler um trechinho também do próprio Livro dos Espíritos e essa biografia que eu terminei agora no início do ano, maravilhosa, que é Allan Kardec, o educador e o codificador, organizado por Zeus Van Tuyl, de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, não sei se é assim que fala, da FEB Editora. Mas antes então de saber esse fato, você já sabe, né? Curte o vídeo porque assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Segundo os autores dessa biografia aqui, a primeira edição de O Livro dos Espíritos tinha 176 páginas de texto e o texto era dividido em 2 colunas. Havia no livro 501 perguntas que eram divididas em 3 partes: doutrina espírita, leis morais e esperanças e consolações. A primeira tinha 10 capítulos, a segunda 11 capítulos e a terceira 3. Segundo a biografia de Henry Salce, no momento que Kardec foi assinar o Livro dos Espíritos, ele não quis assinar com o nome de Rivail, e sim com um pseudônimo, porque seu nome já era muito conhecido no meio acadêmico e isso poderia gerar algumas confusões. Então ele resolveu assinar com o nome de Allan Kardec, que segundo lhe revelou seu guia, o Espírito Z, este era um nome que Rivail tinha em uma de suas encarnações no tempo dos druidas. E foi assim que surgiu em 18 de abril de 1857 O Livro dos Espíritos e também Allan Kardec, o missionário do Espiritismo. Aqui neste livro tem a primeira capa do Livro dos Espíritos, vou colocar na tela para vocês verem que interessante. E aqui também tem um trecho de uma carta escrito pelo próprio Allan Kardec, onde ele fala sobre adotar um pseudônimo. Ele fala assim: 2 palavras ainda a propósito do pseudônimo. Direi primeiramente que neste assunto lancei mão de um artifício, uma vez que dentre 100 escritores há sempre 3/4 que não são conhecidos por seus nomes verdadeiros, com a só diferença de que a maior parte toma apelidos de pura fantasia, enquanto o pseudônimo Allan Kardec guarda uma certa significação, podendo eu reivindicá-lo como próprio em nome da doutrina. Digo mais, ele engloba todo um ensinamento cujo conhecimento por parte do público reserva o meu direito de protelar. Existe, aliás, um motivo que a tudo orienta. Não tomei essa atitude sem consultar os espíritos, uma vez que nada faço sem lhes ouvir a opinião. E isto fiz por diversas vezes e por meio de diferentes médiuns, e não somente eles autorizaram essa medida, como também a aprovaram. Assim que o Livro dos Espíritos foi lançado, ele fez um enorme sucesso e ele logo se esgotou. A segunda edição saiu em março de 1860 e ela foi reformada e aumentada pelo próprio Allan Kardec. Então, de 501 perguntas que tinha na primeira edição, a segunda edição já veio com 1019 questões. E agora tinham 4 partes. E essa segunda edição se esgotou em apenas 4 meses. Mas se você está vendo esse vídeo e nem sabe o que é o Livro dos Espíritos, vou ler aqui para vocês o que trata o Livro dos Espíritos nas palavras do próprio Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Mas assim, esse vídeo não é sobre o Livro dos Espíritos em si, porque aqui no canal já tem um vídeo sobre o Livro dos Espíritos. Então, se você quer saber mais sobre ele, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois desse, tá bom? Então, Allan Kardec diz o seguinte: os espíritos anunciam que é chegado o tempo marcado pela providência para uma manifestação universal, que por serem eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, iniciando uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é a seleção de seus ensinamentos. Foi escrito sob o comando e o ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional
livre dos preconceitos do espírito de sistema. Não há neste livro nada que não seja a expressão fiel do pensamento dos espíritos e que não tenha sido submetido ao seu controle. A ordem e a distribuição metódica dos assuntos, bem como as observações e a forma de algumas partes da redação, são o único feito daquele que recebeu a missão de publicá-lo. Kardec sempre repetiu que o mérito era todo dos espíritos, mas Kardec teve uma grande parte nisso, já que a ele coube a tarefa de organizar as perguntas sobre os assuntos mais simples e complexos, abrangendo várias áreas do conhecimento humano. Vocês já pararam para pensar nisso? As perguntas que Kardec fez, a forma como ele ordenou as coisas. Eu não seria capaz não, viu, gente? Tem que ser muito inteligente para fazer isso. E sobre isso, o autor aqui dessa biografia... Ai, gente, minha cadeira faz barulho. O autor dessa biografia aqui até comenta sobre isso. Peraí, deixa eu ler para vocês. Ele diz o seguinte: Kardec fez o que ninguém havia feito. Foi o primeiro a formar com os fatos observados um corpo de doutrina metódico e regular, claro e inteligível para todos, extraindo do amontoado caótico de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais com que elaborou uma nova doutrina filosófica de caráter científico e de consequências morais ou religiosas. E quando eu li, gente, isso daqui, né, Kardec fez o que ninguém tinha feito, eu logo lembrei de um trecho dessa obra aqui, do próprio Allan Kardec, que eu li, né, eu li só o primeiro livro até agora, que é o Espiritismo, em sua expressão mais simples. E Kardec, ele falou o seguinte aqui neste livro: a própria doutrina que os espíritos ensinam hoje nada tem de nova. É encontrado os fragmentos na maioria dos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia, e de forma integral nos ensinos do Cristo. Mas o que é diferente então? O que a doutrina traz de novo? Kardec aqui responde também. O que é moderno é a explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais perfeito da natureza dos espíritos, de seu papel e de seu modo de ação, a revelação de nosso estado futuro, enfim, sua constituição em corpo de ciência e de doutrina e suas diversas aplicações. Kardec fez o que ninguém tinha feito ainda e fez maravilhosamente bem, não, gente? Não foi uma tarefa nada fácil mesmo. E o mundo, depois que você conhece o espiritismo, a doutrina espírita, é outro, não é não? Para mim, o mundo é outra coisa agora, depois que eu conheci o espiritismo. Como eu já falei nos vídeos aqui do canal, nós temos muito que agradecer a Allan Kardec por trazer pra gente essa doutrina, né? Por tanto trabalho e dedicação, porque o espiritismo salvou muita gente e continua salvando diariamente a todos nós, né? O espiritismo me salva diariamente, então nós temos muito o que agradecer. Bom, você já sabia sobre esses fatos, sobre o livro dos espíritos, essa curiosidade de que tinha bem menos perguntas? Me conta aqui o que você achou, vamos conversando. Muito obrigada por estar comigo aqui mais uma vez e eu te espero no próximo vídeo do canal. Um abraço e até mais!